Então, são situações que a gente tem que parar para analisar e ser firme, tá? E ter sempre uma atitude positiva, porque os obstáculos vão surgir e você vai vencer todos esses obstáculos para atingir o seu objetivo final. O tema de hoje é por que para mim é tão difícil dar o próximo passo. É um assunto que, no meu ver, muitas pessoas passam por isso, têm a dificuldade de sair do lugar, ou têm a dificuldade de iniciar numa nova profissão. Então, o que acaba interferindo na forma da gente dar o próximo passo? Eu trouxe alguns fatores, na realidade, que vão ajudar você conseguir olhar com outros olhos para ver se de repente você não se enquadra em algum desses fatores para poder te ajudar a dar esse próximo passo. Então, toda vez que a gente vai começar alguma coisa ou a gente vai fazer alguma coisa, essa ação, o processo de decisão, ele surge através de dois fatores. Ou é o fator da dor, ou é o fator do desejo. As dores, elas estão diretamente relacionadas com fatores que às vezes que atrapalha a gente de prosperar. Por exemplo, a falta de dinheiro para fazer algum curso, ou a insegurança naquilo que a gente está fazendo, ou o medo do novo, né? Às vezes a gente vai começar uma nova profissão, vai começar e a gente tem medo de dar aquele passo e do que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. A insegurança, eu vejo muito isso, gente, nos grupos de Facebook, eu participo de alguns grupos, e as pessoas às vezes vão lá no Facebook pedir opinião para o pessoal, o que vocês acham, onde eu preciso melhorar, aceito críticas construtivas. É legal a gente ter um grupo onde a gente possa trocar experiência, mas a gente não pode ser insegura a esse ponto de pedir opinião para os outros daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter a segurança de que aquilo que a gente está fazendo, a gente está dando o nosso melhor. E sabe por que eu falo isso? Porque, assim, na maioria desses grupos, a gente não sabe a pessoa que está do outro lado. A gente não sabe o conhecimento daquela outra pessoa. E às vezes a gente está pedindo ajuda e está pedindo opinião para pessoas que sabem menos do que a gente. Ou então, pessoas, às vezes a gente já não está naquele nosso melhor momento de insegurança. E aí a gente vai lá e coloca no Facebook, e aí vem aquele monte daqueles grupos, e aí vem aquele monte de gente falar mal do nosso trabalho, falar que a gente precisa melhorar, querer mostrar o que a gente tem que fazer. Gente, cada vertente tem uma linha de trabalho. Eu trabalho de uma forma, outra pessoa trabalha de outra forma, e não quer dizer que a forma que aquela pessoa trabalha, por ser diferente do meu, está certa ou está errada. Né? Eu costumo falar assim, que não importa o caminho, o que importa é chegar lá. Se eu vou pela direita ou pela esquerda para chegar no meio, para mim tanto faz. O que importa é aonde eu vou chegar e os rodeios que eu vou dar. Tem caminho que vai ser mais curto, tem caminho que vai ser mais comprido, mas se eu vou chegar lá, eu posso seguir do mesmo jeito. E isso se aplica às técnicas, à forma de trabalho. E as pessoas não têm esse know-how. Então, elas gostam, tem pessoas que têm necessidade de diminuir o do outro para o dela poder aparecer. Tem pessoas que querem mostrar que sabe. Então, assim, às vezes a gente já está inseguro, a gente já está cheio de dúvidas e a gente coloca alguma coisa lá, aquilo ali derruba, desanima a gente. Então, tomem cuidado com isso, por conta desse momento. E a falta de dinheiro, porque às vezes eu falo assim, a gente acha dinheiro para tanta coisa e às vezes aquilo que a gente mais quer a gente vai deixando de lado por ser caro ou por não ser a hora certa, né? Eu conto também uma história. Quando eu decidi fazer o curso de micropigmentação, eu fui lá, fiz a matrícula, estava com dinheiro, juntei, fui lá, paguei. E aí eu tive um problema de saúde na minha família e caía que eu não ia poder estar na região onde ia ser o curso no dia do curso. E aí eu fui lá e falei, olha, eu quero pegar meu dinheiro de volta, porque eu vou precisar do dinheiro,
mas o meu curso ele vinha com material incluso, inclusive o dermógrafo. E aí o que que eu fiz? Eu falei, só que eu vou ficar com o dermógrafo e eu vou ficar com o livro, porque era uma forma de eu garantir que eu ia fazer o meu curso mais cedo ou mais tarde. E eu fui fazer meu curso 2 anos depois. Então, olha só o que eu fiz, né, para poder ter certeza de que eu ia fazer e que eu não ia desistir daquilo ali, porque cada vez que eu olhasse para aquele dermógrafo, eu ia lembrar que eu tinha que fazer aquele curso, que eu tinha que me organizar e colocar isso como prioridade na minha vida, porque era algo que eu queria de coração. Então, a gente também tem que fazer isso. E os desejos, eles são decorrentes daquela vontade de prosperar, da vontade de crescer, de querer conhecer algo novo, oferecer algo melhor para suas clientes, independência financeira. Então, você tem que descobrir qual é o seu desejo, qual é a sua dor, aquilo que você que te toca e que vai te fazer ter um motivo para começar. Porque sabe o que? A dor e o desejo, elas não são suficientes para fazer a gente agir, não é suficiente para fazer a gente querer mudar. Então, o que, que a gente precisa descobrir? O nosso motivo. Porque o motivo é aquilo que vai fazer a gente agir. Ele é aquilo que vai fazer a gente ter a ação de mudança. Então, o motivo, ele vai, por exemplo, fazer com que a gente se organize para conseguir dar aquele passo. Eu vou dar um exemplo para vocês, básico. Vamos supor que você quer fazer um curso e você não tem o dinheiro para fazer curso, para fazer o curso que você quer. Mas o seu filho adoece e você precisa levantar de um dia para o outro R$ 3.000, R$ 4.000. Você não vai conseguir levantar? Por quê? Porque o motivo é o seu filho. Porque o motivo é a saúde dele. Então, você vai dar um jeito de conseguir o dinheiro para poder ajudá-lo. E por que que você não usa essa mesma energia, esse mesmo empenho para conseguir o dinheiro para fazer um curso, que esse curso pode também mudar a sua vida? Esse curso ele pode abrir as portas para você. Eu estou dando um exemplo de vida e morte de um filho e estou falando da importância da mudança de vida, porque às vezes essa mudança, o esforço que a gente faz para conseguir o dinheiro para salvar um filho pode ser o mesmo esforço para a gente conseguir dar um passo e fazer uma mudança de vida para melhor, para você prosperar, para você progredir como profissional, como pessoa. Então, veja se o empenho que você está desperdiçando, que você está dando para aquilo que você precisa, está sendo suficiente. Busca aquele seu motivo mesmo que te faça agir, aquela coisa que te faz encarar todos os teus medos, porque você sabe que no final a recompensa vai ser boa, tá? E esse motivo, ele vai fazer com que você haja, né? Com que você tenha a ação e tome aquela decisão que estava atravancada. Porque às vezes a gente quer, eu brinco assim, às vezes a gente quer, mas a gente não quer muito, porque a gente não se empenha. A gente quer que as coisas venham fáceis. E as coisas não vêm fácil na vida. Tudo a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar. E eu falo isso porque às vezes é fácil para você conseguir, mas você tem que lutar e batalhar para manter. E às vezes é difícil você conseguir, mas depois que você consegue, a coisa anda tranquilo. Então, a vida inteira a gente vai ter que lutar e batalhar por N motivos, ou é para conquistar ou é para manter. De qualquer jeito, a gente vai ter que lutar. E essa luta e esse caminho, ele não é fácil. Ele não é lindo, cheio de flores. Tem muitas lágrimas, muito choro, muita dor. E isso que vai fazer a gente, no final, olhar para trás e falar que valeu a pena, tá? Então, esse motivo, ele vai te fazer tomar essa decisão. E essa decisão, o que que é? O que que eu preciso fazer para conseguir sair do lugar? O que que eu preciso fazer para conseguir ter a ação? Então, você vai ter que, por exemplo, fazer um planejamento, decidir qual o curso que você vai fazer, quem que vai ser o seu mentor, a data que você vai fazer, como você vai fazer para se locomover, para ir, você vai planejar, porque quando você coloca datas, prazos, né, quando você cria metas, o que que acontece? Você trabalha em cima daquilo.
Então, eu vou fazer um curso tal dia. Então, você sabe que você vai ter deslocamento, que você vai ter alimentação, que você vai ficar 2 dias fora, ou que você vai ficar um dia fora, e aí você vai se organizar para que aquele dia seja um dia que dê tudo certo. Então, você tomou a decisão de agir para conseguir conquistar aquilo que você quer. E isso é uma coisa muito importante, a gente ter claro aquilo que a gente quer, o nosso motivo, a nossa dor e tomar a decisão. Só que para tudo isso a gente precisa começar o quê? Assumir as nossas responsabilidades. Porque sabe o que muitas pessoas fazem? É colocar a culpa nos outros daquilo que ela fez. Então, olha, eu não dou certo na vida porque eu não tenho curso tal. Eu não faço sobrancelha porque eu não despigmento. Eu não faço olhos porque eu não tenho pigmento preto. Tô dando exemplos assim, bem baixos, para a gente poder conseguir visualizar. É do ser humano culpar o outro pelo seu fracasso. É difícil para a gente, é doído para a gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Mas eu vou te falar uma coisa: tudo depende de você. Tudo, tudo, tudo. A responsabilidade é sua. Se você der certo, a responsabilidade é sua. Se você der errado, a responsabilidade é sua. Se você saiu do lugar e prosperou, parabéns, é mérito seu. Às vezes as pessoas falam assim: mas fulano conseguiu prosperar porque ela teve ajuda. Porque fulano teve. Gente, ela pode ter tido ajuda, mas ela fez aquilo, ela foi atrás da ajuda. Ela foi atrás, ela conseguiu manter. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade. E parar de usar isso como desculpa pela sua falta de organização. Porque a gente costuma transferir a nossa responsabilidade para todas as outras coisas, certo? Eu não faço micropigmentação porque eu não sou boa no designer. Então fica boa no designer para fazer uma micropigmentação. Se você sabe que você não é boa no designer e você quer continuar na carreira, quer fazer prosperar, quer ganhar dinheiro e quer viver disso, então você tem que ficar boa. Porque eu não sou boa no designer porque a minha professora não me ensinou tal coisa. E você não foi atrás para aprender? Se a tua professora não te ensinou e você acha que é importante saber aquilo, por que você não foi atrás? Então, são coisas que às vezes a gente fica atribuindo a responsabilidade dos nossos atos para os outros como forma de desculpa para as nossas falhas. E isso é uma coisa que, quando a gente assume que a responsabilidade é nossa e que a gente não pode transferir as nossas frustrações, para os outros, tudo fica mais fácil. É a mesma coisa assim, olha, que a gente fala assim: eu preciso casar para ser feliz, eu preciso ter família para ser feliz. Gente, para de atribuir isso. A gente não precisa, a gente tem que ser feliz pela gente. Porque se a gente não é feliz pela gente mesmo, por nós, a gente não tem condições de fazer alguém feliz. A gente precisa estar bem para estar bem para o próximo, para estar bem para o outro, e assim sucessivamente. Eu não sou feliz, eu não dependo de outra pessoa para ser feliz. Eu sou feliz porque eu sou feliz. Acabou. Eu não dependo de qualquer outra coisa para ser feliz. Isso é estado de espírito, tá? Só mostrando para vocês que as pessoas até nisso transferem a responsabilidade, tá? E falando aqui também em autorresponsabilidade, por que que é importante a gente ter isso muito claro? Porque a gente vai ter que estar firme porque é um momento, esse momento de mudanças, de decisões, a gente às vezes fica um pouquinho mais fragilizada. E aí as coisas começam a acontecer e sempre vão vir pessoas, vão acontecer situações. Se a gente não está firme, não tem certeza daquilo que a gente quer, não tem um propósito claro, um motivo forte, às vezes a gente desiste no meio do caminho. Tem um ditadozinho
que eu vi até, não é um ditadozinho, mas é um desenho, uma charge que eu vi no Facebook, e aquilo ali é muito verdade. Às vezes a pessoa batalha, 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 quando ela está quase chegando lá, ela desiste. E essa charge era um hominho cavando, e ele cava um buraco fundo, 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 e de repente ele desiste. Quando ele desiste, faltava mais uma marretada para chegar no diamante. Então, às vezes, na nossa vida, a gente precisa estar preparado para essas adversidades, para que a gente não desista no caminho antes de atingir o nosso objetivo. E o que a gente mais vê por aí são pessoas desistindo no meio do caminho porque é difícil, porque é doloroso. O processo de mudança, o processo de autoconhecimento, ele é doloroso. E às vezes a gente prefere fingir que não vê. Às vezes a gente prefere fingir que não é com a gente, né? E dessa forma a gente não prospera, a gente não progride e a gente continua naquela vidinha reclamando de que nada dá certo, tá? E quando a gente vai para essa situação, a gente vai para analisar tudo isso, o que que a gente precisa ter, né, para poder conseguir enfrentar tudo isso que a gente vai passar? Uma atitude positiva. A gente tem que ter atitude. A gente tem que buscar essa força dentro da gente para conseguir romper todas essas barreiras que vão surgindo no meio do caminho, na nossa jornada. E nós temos que ser firmes também por causa desses obstáculos. E esses obstáculos muitas vezes vêm de dentro da nossa casa. Às vezes são pessoas que querem o nosso bem e não conseguem entender a nossa visão diante do mundo. E aí começam as cobranças, começam. Então a gente tem que ser firme para poder se organizar, para poder mostrar para essas pessoas que a gente está firme naquele propósito. Por exemplo, eu quero ser micropigmentadora. Eu já trabalho com designer, só que para eu ser micropigmentadora, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que treinar, eu tenho que praticar muito. Só que eu trabalho fora, eu faço o curso, eu tenho que arranjar tempo para treinar, eu tenho filho pequeno, tenho marido, tenho casa para cuidar. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai chegar uma hora que ou você vai se ausentar, ou você vai deixar de fazer o curso, ou você vai deixar de praticar, ou você vai deixar. Então, para que isso não aconteça, você tem que ser firme naquilo que você quer. Para você ter coragem de chegar e falar para o seu marido, ou chegar para quem quer que seja, e falar assim: olha, eu estou fazendo um curso, eu vou precisar de tantas horas por dia para treinar. Então, você vai assumir a bucha da casa nesse momento para eu poder treinar. Isso é por um período, não vai ser para sempre. Mas você precisa ser clara nisso quando você for falar. Porque, olha, eu preciso desse tempo. É por um período curto, eu preciso treinar para eu poder praticar, para eu poder atender modelo, para eu poder. Por quê? Porque a hora que você tiver dando resultado daquilo que você fez, ninguém vai reclamar. Mas se você, por exemplo, não treina, não tem resultado, não tem, e ainda investiu um dinheiro que não está voltando, as pessoas começam a reclamar e começam a perder a confiança naquilo que você está fazendo. Então, são situações que a gente tem que parar para analisar e ser firme, tá? E ter sempre uma atitude positiva, porque os obstáculos vão surgir e você vai vencer todos esses obstáculos para atingir o seu objetivo final. Para a gente conseguir chegar nesse objetivo, chegar no nosso resultado, a gente precisa o quê? De foco. A gente precisa focar naquilo ali, dormir, acordar e respirar aquilo ali. Quando eu estava fazendo o meu curso de cabeleireiro, há 12, 13 anos atrás, eu cheguei num ponto da minha vida que eu falava assim que eu dormia e acordava respirando o cabelo. Gente, para vocês terem uma ideia, eu fazia curso de manhã, meu curso era das 8 da manhã ao meio-dia. Eu entrava no trabalho às 1h30 da tarde, eu trabalhava da 1h30 até às 6h30, e das 7 da noite até às 11 da noite,
eu voltava para o curso para fazer, porque eu fazia 2 módulos, eu queria terminar o curso mais rápido, então eu fazia um módulo de manhã e um módulo à noite. E no período da tarde eu trabalhava como auxiliar no salão. E isso foi por quase um ano. Eu praticamente não via meu marido ia me buscar, às vezes, quando dava para almoçar em casa, ele ia me buscar de moto e depois me levava de volta. Às vezes eu tinha meia hora, 40 minutos, ele ia lá, me buscava, almoçava rapidinho, comia e voltava para a gente poder se ver. Porque eu chegava 11 horas da noite, quebrada, deitava, dormia, no outro dia acordava e continuava a rotina louca de novo. Então, assim, por quê? Porque o meu objetivo era me formar como cabeleireiro o mais rápido possível, porque eu tinha planos para aquilo ali. No final, meus planos mudaram. No final de um ano, meus planos mudaram. Mas o meu objetivo, que era terminar o curso mais rápido, não mudou. Então, isso, eu tinha um motivo para estar fazendo isso, e o meu foco era me formar e eu tinha que viver aquilo ali. Então, era cabelo 24 horas por dia. E para a gente conseguir ter tudo isso, o que, que é importante? A gente ter um mentor, ter alguém que nos oriente em relação a tudo que a gente está fazendo. E esse mentor, ele tem que ser uma pessoa de referência, uma pessoa que você admire, uma pessoa que você queira aprender com ela. Não necessariamente esse mentor ele precisa ser seu professor. Ele pode ser uma pessoa com a qual você trabalhe junto e ela tenha mais experiência que você vai aprender com essa pessoa. Essa pessoa vai poder te orientar naquela hora que a gente não tem para onde correr. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz um curso no meu caso, né, eu fiz de cabelo, tudo, e quando eu comprei o meu salão, eu não tinha com quem trocar ideia, eu não tinha um mentor. E aí, o que que acontecia? Eu ia muito por erros e acertos, né? Eu ia por instinto, pelo que eu tinha estudado. E quando eu tivesse um mentor, muita coisa que eu aprendi sozinha na raça e errando, eu não teria errado. Quando eu fui fazer o meu curso de micropigmentação, tinha uma pessoa no local que eu trabalhava que ela já trabalhava com isso há muito mais tempo. E aí eu trocava ideias com ela. Eu tirava dúvidas, quando eu tinha dúvida de cor, quando eu tinha dúvida. Essa pessoa me ajudou muito nessa fase de mentorar. Ela me mentorava, porque eu falava assim: olha, eu fazia um trabalho, eu falava assim: ó, o que, que você acha? Ficou legal, aqui tá certo. Ela, graças a Deus, sempre foi tudo bem, mas às vezes eu chamava assim: olha, eu pensei em colocar essa cor e essa cor, ficou legal. Ela, não, põe assim, olha, sabe? Então a gente trocava essa informação, a gente trocava essa ajuda, né, de estar juntos, de tirar a dúvida mesmo. E isso, gente, não necessariamente precisa ser seu professor, mas tem que ser alguém que esteja disposto a te ajudar e a fazer você crescer como profissional. E isso nem sempre a gente acha pessoas assim. E por falar em mentor, né? Que eu não estava aqui programada a falar isso, mas falando um pouco de mentor, muitas pessoas me pediram para que eu fizesse isso. Eu já vou falar para vocês o que, que é. E eu fiz muito isso de forma VIP. Eu ajudei pessoas que já estavam na área, que às vezes estavam com um pouco de insegurança, que estava com um pouquinho de receio, que queria praticar, pegar mais a parte prática e não tinha alguém para estar junto, dando esse suporte, esse apoio. E agora eu resolvi que eu vou fazer isso, que eu já fazia presencial, eu vou fazer de forma online. E eu confesso para vocês que eu, durante muito tempo, isso é um projeto que já vem há mais de um ano sendo desenvolvido, e eu confesso que eu tinha muita resistência em relação ao online para a nossa profissão, né, de micropigmentação, porque eu falava assim, é um procedimento invasivo, é um procedimento arriscado, eu tinha muitas restrições. Só que essa pandemia, o que aconteceu com o mundo e com o nosso país,
me mostrou que eu estava equivocada, que é possível sim a gente aprender de forma online, que é muitas vezes muito melhor, porque na hora da dúvida, eu vou lá e assisto novamente, eu vou tirar a dúvida daquilo que eu fiquei. Durante essa quarentena que a gente ficou parado, o país ficou parado por alguns meses, eu fiz vários cursos online de academias renomadas, e isso me trouxe a certeza de que eu estava no caminho certo. Só que eu tenho uma necessidade muito grande de estar próximo de vocês. Eu tenho essa necessidade de estar perto. Eu sou daquelas que eu gosto de pegar na mão para mostrar como é que é o traço, como é que tem que fazer, o peso que tem que ser. E aí, assim, pensando nessa minha característica de querer estar próximo de vocês, eu pensei, em vez de criar um curso, eu vou abrir uma mentoria. E essa mentoria é para que eu tenha certeza de que as alunas estão assistindo às aulas, que as alunas estão aprendendo, que elas estão seguindo a ordem do cronograma, porque essas aulas vão ser entregues ao vivo e online, tá? Então, em breve, eu vou estar fazendo um lançamento dessas mentorias, e do dia 3 ao dia 9 agora de novembro, eu vou fazer lives diárias com temas para te ajudar a entender o processo de autoconhecimento. Por que é importante a gente se autoconhecer, principalmente quando a gente vai entrar numa profissão onde a gente lida com pessoas e procedimentos invasivos, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter essa parte de saber lidar com as pessoas. E no dia 9 do 11, é uma segunda-feira, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Eu vou fazer um procedimento ao vivo. E esse procedimento eu vou começar do zero. Então, aguardem para o dia 9, já anota na agenda de vocês. Depois eu vou passar no decorrer dessa semana que a gente for tendo as lives, eu vou passar tudo direitinho para vocês, mas já reservem o dia 9, é uma segunda-feira. Eu sei que muita gente não trabalha na segunda-feira, principalmente a gente da área da beleza, mas eu vou mostrar para vocês tudo, tudo, nos mínimos detalhes, eu não vou esconder nada. E eu escolhi uma sobrancelha bem caprichada, bem cabulosa, aquelas sobrancelhas que são as sobrancelhas que vão aparecer para vocês, gente. Não é aquelas modelos lindas, maravilhosas que o pessoal contrata só para fazer fiozinho. É uma sobrancelha de reconstrução, tá? Então eu vou mostrar para vocês um procedimento ao vivo, uma sobrancelha precisando mesmo. Quando eu olhei, eu falei, tem que ser você, porque é isso que as minhas alunas, as minhas mentorandas vão viver. Então, aguardem que logo, logo tem o lançamento aí de uma mentoria comigo, para que você possa se tornar uma micropigmentadora de excelência na sua região, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado alguma coisa a vocês a clarear os passos que vocês precisam ter definidos para que vocês consigam sair do lugar e dar o próximo passo, que é descobrir um novo mundo, uma nova profissão, e é uma profissão apaixonante. Eu, pelo menos, me apaixonei e não tenho o que falar dos retornos que eu tenho com a micropigmentação. Mudar a vida de alguém e mudar a autoestima de alguém não tem preço, tá bom? Um beijo grande e até a semana. Tchau, tchau!